Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Deus nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online, que possamos aí mais uma vez, nessa celebração, sentir o Senhor falando aí aos nossos corações. Já começamos esse culto, falando a respeito do poder da fé. Nós estaremos esse mês de junho e julho tendo uma série de mensagens falando a respeito exatamente desse tema, E que Deus, para tanto, possa estar abençoando a sua vida. Porque tempo de crise é tempo de exercitar também a nossa fé. Então que o Senhor esteja falando aos nossos corações e nos ajudando aí a colocar em prática, esse atributo tão importante da nossa relação com Deus, que é a nossa fé. Sejam bem-vindos cada membro de nossa igreja, sejam bem-vindos aqueles que nos visitam, aqueles que estão, conosco aí já como membros online. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É muito bom tê-los aqui novamente nessa manhã. E que o Espírito Santo, que não está de quarentena, o nosso Deus Pai, que não está de quarentena, o Deus Filho, ou seja, a Trindade, que não está de quarentena, possa falar aí ao teu coração de forma poderosa. Irmãos, quantas coisas Deus tem feito, e mesmo num tempo tão difícil. Quantos testemunhos, quantas histórias que nós estamos vivendo, mesmo diante de um tempo de crise como esse, Eu hoje pela manhã mesmo estava aqui ouvindo um testemunho de um membro da nossa igreja falando a respeito de uma situação tão difícil que viveu, mas que nos enche de fé, nos enche de esperança, nos enche de convicção, de entender que Deus realmente está conosco, Deus está nesse negócio. Continue crendo, continue acreditando, porque a vitória é nossa no nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, estar orando, dando início então a esse culto, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor e pedindo ao Senhor as bênçãos sobre as nossas vidas, as bênçãos do Senhor para essa celebração, não é isso? E o meu desejo é que Deus esteja falando ao teu coração poderosamente em todos os momentos deste culto. Espero que Ele já esteja falando contigo. Espero que a nossa música de abertura já tenha te falado, espero que alguma palavra que eu tenha dito já tenha falado ao teu coração, e espero que ao término dessa celebração você possa sair, deste nosso encontro renovado pela presença do Senhor. Nós vamos orar então, colocando diante do Pai este culto, a tua vida, a minha vida, para que tudo que aconteça aqui ou na sua casa esteja acontecendo da melhor forma possível, não é isso? Nós não estamos reunidos ainda, no mesmo local, no mesmo templo, mas estamos unidos no mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que está aqui, eu creio que Ele está aí na sua casa. O mesmo Espírito Santo que vai falar ao meu coração aqui, eu creio que Ele está aí também, falando ao teu coração, às nossas famílias. E que você faça da sua casa, onde você estiver nesse momento participando desse culto, que você não está assistindo, você está participando desse culto, que você possa fazer desse lugar um lugar separado, para adoração ao Senhor, um lugar separado para entender, para se relacionar, melhor dizendo, de uma forma toda especial com Deus, e que o Senhor, possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que cada casa nesse momento reunida seja um altar de louvor, de adoração, um lugar separado para a glorificação do nome do nosso Deus. Vamos orar então por essa celebração, por esse culto, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor e pedindo a Ele que esteja conduzindo todas as coisas nesta manhã. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai nesse momento. Deus, nós somos muito gratos a Ti pelo privilégio, pela oportunidade de novamente estarmos reunidos na Tua presença. Reunidos, ó Deus, não fisicamente ainda, mas reunidos espiritualmente. Reunidos, ó Deus, num só pensamento, num só coração, interligados com o Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa celebração, Pai querido. Tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que de fato possa acontecer e que aconteça, ó Deus, da melhor forma possível. E que através, ó Deus, de tudo aquilo que viveremos juntos nessa manhã, possamos ter as nossas baterias espirituais recarregadas. Possamos ter, ó Deus, a nossa fé renovada na Tua presença. Esteja conosco, falando aos nossos corações, Pai. Esteja conosco, dirigindo cada passo da nossa celebração. Esteja conosco, ó Deus, nos ajudando em nossa caminhada. Muito obrigado
por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim nós oramos a Ti no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, segundo Crônicas 20. Abra aí a sua Bíblia, segundo Crônicas, segundo porque é livro, não é isso? Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Segundo Crônicas 20. Momento importante quando Josafá estava ali junto com o povo de Israel e eles conclamam o povo a um momento tão especial, né, de fé. Diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa e quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e vocês terão a vitória, né? Então ele fala aqui a respeito do poder que a fé tem. Nós estaremos falando sobre fé ao longo desse mês de finalzinho de junho e ao longo do mês de julho. E de fato, Josafá deixa uma mensagem muito especial para o povo de Israel e para cada um de nós. Ele mostra que a fé do Senhor é que nos sustenta. É a fé do Senhor, no Senhor, é que nos dá vitória. E diante dessa palavra, eu quero nesse momento orar, ter o nosso momento de intercessão, né? Temos muitos motivos de oração, mas eu queria, nesse momento, nesse culto, orar pelas famílias da igreja, ter sido alvo constante da nossa oração diária, não é isso? Quero orar também, agradecendo a Deus aí pela recuperação da nossa irmã Alexandra. Muito obrigado, Senhor, porque ela já voltou para casa, já está bem melhor, não é isso? Foi realmente uma membra da nossa igreja aí, que foi infectada pelo Covid-19 e está se recuperando. Deus seja louvado por isso, já está praticamente recuperada. E também quero orar pelos aniversariantes da semana, né? De casamento, de idade, do dia de hoje também. A nossa irmã Idinéia pediu que estivéssemos orando hoje pelo seu filho, que completa hoje 58 anos de idade. Então vamos orar por esses motivos, colocando as nossas famílias, colocando as vitórias que Deus tem dado a cada um de nós, colocando os aniversariantes de vida, de casamento, porque Deus tem sustentado o seu povo. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de podermos juntos cultuarmos o Teu nome e nesse momento nós queremos fazer, ó Pai, o nosso momento de intercessão, de gratidão, de louvor ao Senhor. Ó Deus, conforme nós acabamos de ler a Tua palavra, Josafá desafiou o povo a ter fé no Senhor, porque a fé no Senhor daria a eles o sustento, a fé no Senhor daria a eles a vitória. E como nós somos gratos a Ti, porque a mesma palavra que Josafá dá ao povo de Judá, ela continua viva em nossas vidas ainda hoje. E eu sou grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem respondido à nossa oração, o Senhor tem dado mostras do valor, da expressão da nossa fé em Ti. E eu quero, ó Deus, nesse momento, debaixo dessa palavra, debaixo dessa promessa que nós acabamos de ler, colocar, ó Deus, as nossas famílias diante do Teu altar. Abençoe cada família que nos assiste, abençoe cada família da Tua igreja, que o Senhor esteja sustentando-nos nesse momento, ó Deus, de desafio, momento de tomadas de decisão, momentos, ó Deus, de lutas de diversas formas e maneiras. Que o Senhor esteja com cada família que nos acompanha nessa hora, com cada família da Tua igreja, que nós possamos ser sustentados pelo Senhor, ó Deus, a cada dia, e que possamos colocar em prática o mandamento que Josafá deixa para o povo, de termos fé no Senhor a despeito das circunstâncias. Muito obrigado, ó Deus, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. E nós queremos agradecer em especial pela saúde da nossa irmã Alexandra, Deus. Muito obrigado porque a Tua serva se recuperou, Pai querido. Mesmo diante de um quadro difícil, diante de um momento tão caótico na nossa saúde, mas nós louvamos a Ti porque o Senhor esteve com ela naquele hospital. Muito obrigado pelos testemunhos
pelas experiências vividas pela tua serva naquele lugar, Deus, que nos mostra que o Senhor realmente não está de quarentena. O Senhor continua cuidando de nós. Nós queremos também, ó Deus, agradecer a Ti pelos aniversariantes dessa semana, de idade, aniversariante de casamento. Muito obrigado, porque isso também é a prova inequívoca de que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos amado de uma forma especial. Quero, conforme pedido da Tua serva Edneia, colocar, ó Deus, o seu filho hoje diante do Teu altar, agradecendo, ó Deus, a Ti por mais um ano de vida que o Senhor concede àquele homem, 58 anos de idade, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor. Continue sendo, ó Deus, com a Tua igreja. Continue nos ajudando, ó Deus, nas tomadas de decisão. Continue, ó Deus, dirigindo-nos e orientando-nos em relação a tudo aquilo que precisamos fazer, especialmente num tempo como esse que nós estamos vivendo. Assim nós queremos colocar diante do Teu altar, ó Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas petições, e assim fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus seja louvado. Deus é bom, né? Que possamos fazer como Josafá orienta o povo, né, de Judá no texto que lemos. Grave esse texto, marque aí na sua Bíblia, 2 Crônicas 20:20, que seja um referencial para nós de como colocar em prática a nossa fé, né, diante do Senhor. E falando em fé, falando em gratidão, falando em louvor, chegou o momento de nós adorarmos ao Pai. Eu quero te convidar a fazer aí da sua casa um altar de adoração a Deus, que você possa cantar aí a plenos pulmões, né, as canções que nós estaremos nesse momento participando, e que Deus fale também ao teu coração através dessas canções, né? Que Ele possa se revelar, se manifestar, te fortalecer através dessas canções. Que você faça daí, né, onde você estiver, um local de adoração a Deus, e você possa louvá-lo, adorá-lo com toda a força do seu ser. Vamos cantar 2 músicas, Pela Fé, do Ademar de Campos, e Rompendo em Fé, da Comunidade Internacional da Zona Sul. Juntos, te convido então a adorarmos ao Senhor neste momento. Pela Fé, Ademar de Campos. Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal
me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Você conseguiu adorar ao Senhor aí, né? Espero que você tenha aproveitado esse momento para, a plenos pulmões, adorar ao Pai, declarar, né, a alegria de podermos adorar esse Deus a qual nós servimos. E eu quero, nesse momento, trazer alguns avisos rápidos, na verdade, um aviso apenas, 2 avisos. Dizer aos irmãos com relação à nossa volta, não é isso? Tivemos a reunião na semana passada com a liderança, estamos preparando aí a igreja para um protocolo de reabertura das nossas atividades e voltaremos a nos falar agora, meados, né, de julho, para a gente estabelecer aí como será essa reabertura, a data e até lá também providenciar aquilo que nós precisamos providenciar dentro do protocolo que foi ali alinhado com a nossa liderança, tá? Então esteja tranquilo em relação a isso, continue orando. Continue colocando diante de Deus. Em breve estaremos juntos, mas precisamos estar juntos com segurança. Precisamos estar juntos, né? De volta ao nosso templo, de volta ao nosso local de adoração conjunta, mas com toda a segurança, com toda a organização. E para isso nós estamos nos preparando para quando voltarmos dessa forma, tá? Então esteja orando por isso e tenha paz no seu coração em relação a tudo isso, aquilo que nós estamos fazendo para esse retorno, observando também um pouco mais aí, né, esse tempo, e chegará o momento de nós voltarmos a nos reunir presencialmente muito em breve. E eu quero falar também a respeito da nossa quarentena solidária, não é isso? A quarentena solidária, ela continua aí a pleno vapor. Queremos pedir que os irmãos continuem intensificando aí a sua ajuda. Na próxima semana, que se inicia hoje, né, na verdade nessa semana, nós estaremos também mudando algumas estratégias, talvez mudando o ponto de recolhimento das ofertas, para que possamos ficar num local onde haja mais transitação de pessoas. É claro que não querendo expor os voluntários, mas a nossa área de ação social está pensando em remanejar, né, o local para um outro ponto onde haja condições de recolher mais produtos e mais pessoas possam assim ser abençoadas. Essa semana nós vivemos uma experiência muito especial. Eu quero passar para vocês um videozinho, muito rápido, não dá nem um minuto, mas a respeito de uma experiência que a nossa área de ação social, né, viveu ao atender, né, famílias circenses em Santa Cruz. Irmãos, imaginem, né, os circos, os espetáculos dos circos estão todos paralisados, né, isso como as demais atividades também artísticas nesse momento. Então a nossa área de ação social essa semana esteve abençoando, né, um grupo de famílias de circo, e queremos então nesse momento traçar um videozinho trazendo um testemunho, né, desse encontro, desse momento onde tivemos ali a doação da nossa área de ação social em nome da nossa igreja, em nome do trabalho onde cada um de nós tem sido importante e fiéis cooperadores, e o que nos motiva a continuar levando adiante então o trabalho da nossa quarentena solidária, que é o quê? A troca de alimentos não perecíveis, a troca de
produtos de higiene pessoal ou de limpeza por uma máscara, para que através de tudo que for recolhido possamos abençoar família. Nós já distribuímos, né, nessa quarentena solidária, né, mais de 12, de 13 cestas básicas de tudo aquilo que foi colhido ali nessa atitude da nossa área de ação social. Então vamos ver o vídeo? É um vídeo curto, mas que fala um pouquinho, mostra para nós um pouquinho de como tem sido o trabalho da quarentena social e a importância de nós abraçarmos, né, esse trabalho a cada dia. Vamos ver então esse pequeno vídeo que vai nos mostrar o valor da quarentena solidária. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Alberto, aqui eu represento o Rato Circos. Eu quero agradecer aqui a Igreja Batista, Parque Independência, por estar essa doação de alimentos, roupas, lençóis e etc. Muito obrigado, Igreja Batista, por estar pensando na gente aqui na Arte Circense. E a proporção foi tão grande que agora a gente está dividindo também alimentos e os outros utensílios para os outros circos que se encontram no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Só bênção. Muito obrigado à Igreja Batista e a todos os representantes aí da igreja. Tamo junto, valeu! Amém. Sei que o vídeo é curto, mas acho que fala muito, né, aos nossos corações e mostra a importância e o valor desse trabalho social, de se importar com o outro, de se importar com as outras pessoas, né? Deus seja louvado aí a nossa área de ação social pelo trabalho, pela mobilização, e nós somos gratos a Deus por essas 15, 16 famílias que já foram atingidas diretamente, sem contar esse trabalho ali especial que foi feito, né, naquele circo agora essa semana. Temos desafios já para a próxima semana, que você possa continuar se envolvendo, se enganjando nessa obra. Irmãos, nós estaremos, né, a partir de hoje e até o final de julho, tendo uma série de mensagens muito especiais, né? Nós estamos nesse momento de crise, creio que sendo desafiados a pensar em muitas coisas, né? Quando nós fizemos aquela série de mensagens falando sobre a atitude dos profetas em tempos de crise, acho que isso também foi importante para nós, mas eu quero hoje, a partir de hoje, dar início a uma nova série que vai falar a respeito de uma palavra pequena, de 2 letras, mas que também é algo fundamental, necessário para nós, né, nesse tempo de dificuldade. E essa palavra é fé. Nós estaremos, então, a partir de agora, né, abrindo essa série de mensagens, a fé que você precisa ter, né? A fé que você precisa ter, para que, através de tudo aquilo que nós veremos, com base no livro de Hebreus, capítulo 11, buscar fortalecer a nossa fé também em tempos de crise, em tempos de desafio. Quero passar nesse momento, então, um vídeo que vai falar dessa série e que o vídeo em si já possa mobilizar aí o teu coração, falar ao teu coração diante de tudo aquilo que Deus quer nos falar ao longo desse 1 mês e meio aí, a partir de hoje. Presta atenção, então, no convite que nós queremos trazer para você nessa hora. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão
esta fé, o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. O que nós podemos então entender? Fé, na verdade, numa palavra, né? Ou em duas palavras, pode ser resumido na seguinte coisa: fé, na verdade, é uma resposta. Fé é a maneira como nós respondemos. Ou seja, fé é a maneira como nós agimos diante das circunstâncias ou das situações. Fé é basicamente isso. É a resposta diante de situações, é a resposta diante de circunstâncias, independente, né, da maneira como nós estamos enxergando o todo. Mas mesmo que nós não tenhamos condições de enxergar o todo, mas a nossa resposta diante das situações, a nossa resposta diante das circunstâncias, o nome disso é fé. Quem tem fé não recua, mas avança. Quem tem fé pode ter medo, sim, mas busca se apoiar na coragem. Quem tem fé pode, em alguns momentos, se sentir enfraquecido, mas busca a força da onde não vê. Esse é o poder da fé. E quando nós olhamos Hebreus 11, também conhecido como a galeria da fé, é exatamente isso que nós vemos. A história de cada um desses homens e mulheres que nós vimos aqui no vídeo revela a resposta que cada um deles deram diante de algumas circunstâncias da sua vida. Basicamente isso. Eles responderam em circunstâncias da sua vida através da fé, e ali deixa para nós então pegadas, rastros de como nós também podemos e devemos colocar a fé, né, em prática. E o texto bíblico nos mostra que a partir do exercício dessa fé, a partir dessa resposta que cada um deles deram, eles se colocaram então, conforme Eugene Peterson fala, né, acima, né, dos seus contemporâneos. Deus os elevou acima de uma multidão de pessoas, porque a fé que eles colocaram em prática, né, a maneira como eles responderam, a forma, as circunstâncias da sua vida, serve de modelo para outras pessoas. E essa é outra questão importante, porque aí nós já entendemos que a fé, além de ser uma resposta às circunstâncias, essa resposta ela pode ser vivida de diversas formas e de diversas maneiras. A fé ela tem muitas coisas que estão associadas. A resposta da fé nem sempre é da mesma forma. Não há como ser. A resposta da fé, ela na verdade está associada à maneira como nós estaremos respondendo a determinada situação ou determinada circunstância. Cada herói da fé reagiu, viveu num tempo, passou por experiências diferentes, mas cada um deles deram respostas à fé ou com fé de uma forma diferente, que serve também para nós entendermos que nem sempre a resposta que nós daremos a Deus na nossa caminhada de fé será igual à resposta que outros darão. Mas o fato mais importante é que é necessário que hajam alguns elementos nessa resposta de fé, nessa resposta com fé, que nós podemos então identificar em cada um dos personagens bíblicos que é mencionado na galeria da fé. O primeiro personagem que é mencionado na galeria da fé é Abel. É sobre ele que nós falaremos hoje, não é isso? Hebreus 11:4 fala exatamente isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pelo que pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Vamos falar sobre Abel hoje, então, nessa abertura da nossa série. E quem foi Abel? Abel foi o segundo filho do casal, né, do primeiro casal do mundo, né? Foi o seu segundo filho de Adão e Eva. E o texto nos fala que o seu nome tem um significado muito simbólico em relação a tudo aquilo que o próprio Abel viveu. Abel, de acordo com a palavra hebraica para o seu nome, significa fôlego, significa vapor, significa exalação, ou seja, alguma coisa muito breve, né? Já seria assim, um prenúncio, talvez, do destino daquele jovem em relação à sua vida. A Bíblia nos fala lá em capítulo 4 de Gênesis. Dá uma olhadinha lá e vamos fazer esse paralelismo aí entre Gênesis 4 e Hebreus 11.
Mas o texto fala lá em Gênesis 4, 1 e 2 o quê? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, e dessa vez Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Então, o texto nos mostra que Abel era o filho caçula daquele casal, enquanto Caim era agricultor, Abel se tornou então um pastor de ovelhas. É interessante o pioneirismo de Abel em algumas coisas. A Bíblia mostra que ele foi o primeiro pastor de ovelhas, entre tantos outros, né, pastores de ovelhas no contexto da Bíblia. Ele foi o primeiro homem a oferecer sacrifícios de animais registrados na Bíblia. Foi o primeiro homem declarado justo, o primeiro mártir da Bíblia. A fé de Abel, ela foi tão especial que o próprio Jesus cita o seu exemplo como exemplo de alguém que viveu a sua fé de uma forma especial. Lá em Lucas 11, 51 e Mateus 23, 35, Jesus fala a respeito da fé de Abel. Diz lá, Lucas 11, 51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Abel, então, é colocado nesse grupo de pessoas especiais, né, que viveram uma fé especial na sua relação com Deus. O próprio Jesus menciona a fé de Abel, a sua justiça. O apóstolo João também escreve a respeito de Abel, lá em 1 João 3,12, quando diz assim, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. A Bíblia, então, reconhece Abel como um homem justo. A Bíblia reconhece Abel, então, como um homem que, na sua caminhada com Deus, no exercício da sua fé, havia uma coisa importante que Abel, associada à sua fé, deu na sua resposta no tempo de caminhada que teve com Deus. E a resposta foi a sua fidelidade. Abel viveu uma fé através da sua fidelidade. Através da sua fidelidade a Deus, ele conseguiu, então, colocar em prática a sua fé. Só que essa sua fidelidade a Deus fez com que a inveja do seu irmão, o quê? O matasse, que ele perdesse a sua vida, não é isso? Mesmo ele sendo fiel a Deus, mesmo ele demonstrando a sua fé através da sua fidelidade a Deus, o texto bíblico nos fala, voltando lá em Gênesis 4, que o seu irmão, então, se irou ao ver a relação que havia entre ele e Deus. E então resolve matar o seu irmão. É a primeira história, né, trágica da Bíblia, depois da queda do homem, depois do pecado, quando um irmão mata o outro, quando Caim mata Abel, mas nós percebemos que Caim mata Abel porque percebe que havia entre Abel e Deus uma obra, uma relação diferente, não é isso? Uma relação especial, porque Abel tinha uma fé diferente que se colocava diante de Deus, e essa fé se revelava através da sua fidelidade ao Senhor. E aí, o que a fé de Abel, então, pode nos ensinar a respeito dessa relação de fidelidade com Deus, que foi assim a marca central da fé de Abel, né? Tanto no episódio lá de Gênesis 4, quanto em todos os outros textos que a Bíblia traz a respeito desse homem, falando da sua justiça, falando da sua fidelidade, falando da sua relação a Deus. Eu quero destacar então alguns pontos daquilo que a fé de Abel ensina a cada um de nós a respeito da fidelidade. Porque Abel, repito, colocou em prática a sua fé sendo fiel a Deus, buscando fidelidade em todas as coisas diante de Deus. Essa é uma forma de nós colocarmos em prática, de nós respondermos à fé. Então, quero destacar aqui algumas coisas. Primeira coisa que eu quero destacar, voltando lá em Hebreus 11, deixa aberta lá sua Bíblia, verso 4, na parte A, quando o autor bíblico diz assim, por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a fé de Abel o levou a sacrificar o seu melhor a Deus. A fé de Abel o levou a sacrificar o seu melhor a Deus. E é interessante que, se nós voltarmos lá no texto da origem, da criação,
nós vamos perceber que à medida que os filhos foram crescendo, Caim e Abel, certamente Adão foi direcionando ali cada um deles para um tipo de atividade, de acordo com as suas aptidões, de acordo com os seus interesses. Caim então se tornou um lavrador e Abel se tornou então um pastor, né? O primeiro pastor de ovelhas ou de gado mencionado aí no texto bíblico. E certamente Adão então ensinou seus filhos ali a motivação a respeito do trabalho, né? Até fazer uma parte aqui, porque o trabalho ele acontece antes da queda. O trabalho não é trabalhar, né? Não é um castigo divino, né? Deus já havia orientado Adão e Eva a respeito da sua obra de cooperação com o cuidado, com o zelo, com o trabalho relacionado à criação. Então, o trabalho faz parte do mandamento de Deus na criação, aonde eles deveriam se sentir orgulhosos de serem colaboradores de Deus. Então, o trabalho não faz parte do pecado. Nós não trabalhamos por causa do pecado. A sensação que dá às vezes é essa, né? De tantas situações complicadas que acontecem na nossa vida, né? É claro que a partir da entrada do pecado no mundo, o trabalho ele ganha uma outra conotação, né? Ele fica distorcido como tantas outras relações que foi quebrada com o pecado. Mas só para fazer um parênteses aqui. Então, a gente percebe que Adão ensina os seus filhos que eles deveriam ter um ofício e cada um deles, então, coloca em prática aquele ofício. E aí, dentro do seu ofício, surge também a relação deles com Deus. Surge também a necessidade deles apresentarem a Deus o fruto do seu trabalho. E o texto bíblico nos fala que, então, certo dia, Abel apresentou a sua oferta a Deus e Caim apresentou a sua oferta a Deus. Mas a Bíblia nos mostra que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Alguns comentaristas afirmam que provavelmente o aceite de Deus em relação à oferta de Abel se deu pelo envio, né, do fogo para consumir os animais que estavam preparados ali no altar, como Deus já tinha feito em outros momentos de passagens bíblicas, né? Quando ele manda o fogo do céu para consumir ali os elementos que estão no altar como sinal da sua aprovação. Mas Deus aprova então a oferta de Abel e não aprova a oferta de Caim. Deus rejeita a oferta de Caim. Por que será que Deus rejeitou a oferta de Caim? Alguns tentam dizer que Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele, ao invés de oferecer um animal, ofereceu grãos e frutas. Mas na verdade não é isso. Porque a própria lei, mais adiante, mostra que Deus aprovava, né, a oferta de grãos e de frutas. O próprio Moisés, ao instituir o Pentateuco, a lei, estabelece isso. Na verdade, mesmo se Caim tivesse oferecido um animal, né, assim como Abel fez, mas quando nós olhamos a forma como cada um faz, ou como cada um fez, na verdade foi isso que fez a diferença diante de Deus. Lá em Gênesis capítulo 4, versos de 3 a 5, o texto fala exatamente isso. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Podemos perceber que o autor bíblico faz um destaque em relação à oferta de Abel. Abel não trouxe qualquer coisa. O texto fala que Abel trouxe o quê? As partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, Abel não ofereceu apenas o resto de algum animal em sacrifício. Ele, pelo contrário, ofereceu a melhor parte do animal, a parte mais gorda, a parte mais nobre, para ser oferecida em sacrifício. Ele pegou o melhor do seu rebanho e colocou isso diante de Deus. A palavra hebraica aqui, para falar a respeito das partes gordas, das primeiras partes, né, Sheleb, faz menção, então, à melhor parte, a parte mais abundante do animal que foi oferecida ali, então, a Deus. Então, esse é um primeiro aspecto muito importante que faz distinção da fé de Abel da fé de Caim. Caim ofereceu, talvez, o fruto da terra, talvez o resto da plantação, talvez uma parte secundária daquilo que sobrou. O texto não deixa isso muito claro, mas diz apenas que ele ofereceu o fruto da terra. Mas quando fala a respeito de Abel, fala que ele ofereceu a melhor parte. Ele ofereceu aquilo que havia de melhor, né, entre
os seus rebanhos, a parte mais gorda dos animais mais jovens. Ele tira então aquilo que era o melhor do melhor para oferecer a Deus. Quando nós falamos então a respeito da fidelidade que envolve a fé, esse é um desafio para nós hoje então. Será que na nossa caminhada de fé nós temos oferecido aquilo que é o melhor que nós temos, o melhor que nós somos ao Senhor? Ou será que nós temos feito como Caim? Não é isso? Aquilo que sobrar, de repente eu vou oferecer a Deus. A fé demonstrada por Abel mostra exatamente esse primeiro aspecto. Abel levou a sacrificar o que era o seu melhor diante de Deus, enquanto Caim ofereceu talvez aquilo que era secundário. Esse é um aspecto importante quando falamos de fé, porque nessa relação de fidelidade, Deus quer que nós estejamos oferecendo aquilo que há de melhor em nós. Deus quer que nós estejamos oferecendo aquilo que há de melhor, né? E seja em relação às nossas vidas, seja em relação ao nosso tempo, seja em relação aos nossos bens, a mordomia daquilo que envolve a nossa vida. Deus espera que nessa relação de fé com Ele, nós possamos estar oferecendo sempre o melhor a Ele. A nossa relação de fidelidade com Deus não pode ficar em segundo plano, não pode ficar no segundo lugar. Não pode ficar à margem da nossa relação, entendendo que, se sobrar um tempo, se sobrar um dinheiro, se sobrar, né, espaço, eu vou então me relacionar com Deus. Na verdade, Deus quer as primícias. É isso que Abel deixa para nós, né? O exemplo daquele homem é exatamente isso. Ele ofereceu as primícias daquilo que ele tinha para Deus. E não o que sobrou. Não o resto, né? Como fez talvez Caim. Me lembro da história de um pastor que foi visitar uma ovelha que já estava afastada há muito tempo, já estava muito distante do relacionamento com a igreja, e aquele pastor chegou na casa daquela pessoa e eles conversaram. Em determinado momento, aquela pessoa ofereceu um café ao pastor, ele começou a tomar um café, e depois de tantos e tantos e tantos e tantos argumentos, aquele pastor, então, no final, entendeu que não havia mais o que falar, que aquela pessoa realmente estava irredutível em relação à sua relação com Deus. E aí, uma última coisa que o Espírito Santo colocou no seu coração é que havia, então, no seu colo aquela xícara com café, um dedinho de café já frio, que ele já havia tomado, e aquele pastor, então, pergunta àquela pessoa, olha, eu gostaria de, então, numa última tentativa, de fazer um pedido. E aquela pessoa, então, aceita, né, aquele pedido do pastor. O pastor pega aquela xícara com um pouquinho de café e diz, olha, eu gostaria que você bebesse esse café. E aquela pessoa ficou indignada, né? Ficou indignada com a atitude daquele pastor. Como é que ele poderia, né, oferecer para ele o resto daquele café já frio, que ele já havia bebido parte do café? Que coisa absurda, né? E aquele pastor então disse para aquela pessoa, então, na verdade eu estou fazendo essa ilustração para mostrar que é a mesma coisa que você está fazendo com Deus. Você está oferecendo o resto. Você está oferecendo aquilo que sobra. Não é isso? Irmãos, a primeira coisa que Abel deixa para nós é que viver uma vida de fé requer de nós uma fidelidade a Deus que passa para a maneira como nós entregamos o nosso melhor a Deus. Viver fé com fidelidade, então, passa em primeiro lugar exatamente por isso. Responder a Deus de uma forma em que possamos oferecer as primícias daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. E não apenas oferecer ou ofertar a Deus de uma maneira desleixada, como Caim fez nesse episódio. Viva uma fé com fidelidade, então, respondendo com fé e fidelidade a Deus, oferecendo, ofertando tudo aquilo que há de melhor em você. Invista o seu tempo, invista a sua vida, invista os seus bens, se for possível. Ou seja, mas coloque Deus em primeiro lugar no centro da sua vida. A nossa juventude um dia passa, não é isso? A nossa força um dia passa. Tudo um dia passa, irmãos. Porque às vezes nós pensamos que estamos numa posição onde para que eu preciso de Deus? Mas na verdade o texto nos mostra que Abel buscou viver uma fé com essa fidelidade, entregando a Deus aquilo que havia de melhor na sua vida, aquilo que havia de melhor, né, na sua jornada, e Deus então se agradou do sacrifício, da oferta de Abel por esse primeiro motivo. Outra coisa que o texto nos mostra é que a fé de Abel, ela foi praticada com temor e tremor,
e não apenas para cumprir um protocolo. Quis usar essa palavra da moda, não é isso? Repetindo, a fé de Abel foi praticada com temor e tremor, e não apenas para cumprir um protocolo. Parte B do versículo diz o quê? Foi aquilo em que ele acreditava, não que ele trouxe, que fez diferença, pelo que Deus pôde aprová-lo e considerá-lo justo. O segundo aspecto então, que podemos destacar entre a diferença do sacrifício de Abel e Caim, além daquilo que eles ofereceram, não é isso? Enquanto Abel ofereceu o melhor, Caim ofereceu uma porção que, pelo que diz o texto, não foi a melhor parte, foi também a maneira como eles ofereceram o seu sacrifício diante de Deus. Fica muito claro que Caim estava apenas cumprindo um protocolo, né? Talvez ele tivesse aprendido ali com Adão e Eva sobre a necessidade de oferecer, fazer uma oferta de sacrifício a Deus no final ali do seu trabalho. Mas nós vemos que ele estava apenas cumprindo um protocolo. E Deus conhecia o coração de Caim. Quando nós olhamos novamente lá o texto de Gênesis, capítulo 4, nós percebemos que mesmo oferecendo aquela oferta e diante da rejeição de Deus, havia alguma coisa estranha no coração de Caim. Gênesis 4, de 5 a 7, fala o quê? Mas Deus não aceitou de Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Havia alguma coisa no coração de Caim, não é isso? Ao invés dele parar para refletir por que Deus estava aceitando o sacrifício de Abel e não estava aceitando o seu sacrifício, o texto diz que ele se enfureceu, que o seu rosto ficou transtornado. E Deus deixa muito claro, né, para ele que, na verdade, havia alguma coisa no coração dele, da maneira como ele estava apresentando ali a sua oferta a Deus, que não estava agradando a Deus. A fé de Abel foi totalmente diferente, não é isso? Eugene Peterson, na Bíblia Mensagem, que nós usamos aqui no início para falar, diz que, na verdade, quando olhamos para a oferta de Abel, na verdade, o que fez diferença não foi aquilo que ele levou. Isso demonstrou sua fidelidade a Deus. Mas a maneira como ele acreditava, né? E a maneira como ele trouxe ou ofereceu aquele sacrifício a Deus. Ou seja, um outro atributo especial da fé e na relação de Abel com Deus que fica para nós é que a relação de Abel com Deus não era da mesma forma da relação de Caim com Deus. A relação de Abel, de Caim com Deus era uma relação protocolar. Fui lá, preparei meu altar e estou apresentando aqui meu sacrifício de qualquer coisa. Abel já fez totalmente diferente. Preparou seu altar e ofereceu o seu melhor. E fazia, certamente, aquele desafio ou aquela oferta com temor e tremor diante de Deus. E aqui nós vemos outra coisa importante a respeito da fé, que é o perigo entre o espiritual e o religioso. E esse perigo é tão grande que Jesus, em muitos textos dos evangelhos, debate essa questão, principalmente com os religiosos, com os líderes religiosos do seu tempo. Porque Jesus está preocupado entre o cumprir de uma religiosidade onde não há espiritualidade. Um cumprir de rituais onde não há, de fato, uma relação com Deus. Eu destaquei aqui algumas coisas que Jesus fala a respeito do perigo da religiosidade enquanto o valor da espiritualidade. Por exemplo, Jesus afirma, lá em Marcos 2, 27, eu não vou ler os textos, eu vou mencionar as referências, sobre a religiosidade, afirma que a religiosidade aprisiona, enquanto a espiritualidade liberta. Ele mostra a diferença quando fala a respeito do sábado, onde as pessoas deveriam ali cegamente cumprir simplesmente o costume do sábado, mas que na verdade, nos seus corações, ele mesmo, Jesus fala, o sábado não foi feito por causa do homem, né? Mas, quer dizer, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Havia então o perigo de ficar aprisionado a um ritual relacionado ao sábado. Então, a religiosidade, em alguns momentos, aprisiona, enquanto a espiritualidade liberta. A religiosidade vive de aparências, enquanto a espiritualidade escancara as deficiências. Lá em Lucas 18, Jesus fala de dois homens que foram orar.
E um diz, Deus seja louvado, né? Porque eu nunca pequei, nunca errei, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo, não sou como esse publicano. Em determinado momento o publicano foi orar e disse simplesmente, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um homem pecador. Jesus então mostra exatamente isso. Às vezes a religiosidade nos faz viver de aparências. Mas o que Jesus quer é que vivamos uma espiritualidade que encara as nossas deficiências. Outra coisa, a religiosidade estabelece rituais rígidos, enquanto a espiritualidade se preocupa com a essência. Me lembro da passagem de João 4, não é isso? Quando Jesus chega ali para aquela mulher samaritana, e naquela mulher samaritana ele está preocupado, onde eu devo adorar? Nesse monte ou lá em Jerusalém? Jesus fala, nem aqui nem lá. O que Deus, na verdade, quer é que tenhamos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque é a taxa que Deus procura. Deus é espírito. Ou seja, a religiosidade estabelece rituais rígidos, enquanto a espiritualidade se preocupa com a essência. A religiosidade cria barreiras, enquanto a espiritualidade abre portas. Lá em Mateus 15, Jesus é confrontado pelos mestres da lei porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Ao invés deles se aproximarem aqueles homens, aqueles líderes religiosos estavam apenas preocupados em criar barreiras para que pessoas entrassem ali na sua religião. A religiosidade tem medo do novo, enquanto a espiritualidade analisa e retém aquilo que é bom. A Bíblia já fala isso lá em Tessalonicenses 5, 21, não é isso? Devemos analisar todas as coisas e ficar com aquilo que é bom. A religiosidade está preocupada com projetos pessoais, enquanto a espiritualidade está preocupada com o reino. Ou seja, quando nós olhamos o contexto, fica muito claro que Caim era um religioso, que estava apenas cumprindo a tabela como aprendeu com seus pais. Estava cumprindo um rito religioso. Mas Abel estava adorando a Deus. Abel estava, na essência da sua jornada, fazendo algo realmente genuíno. Deus estava vendo o que estava no coração de ambos e não aprovou o que viu no coração de Abel. O fato de seguirmos um protocolo religiosamente não significa que Deus está se agradando da nossa atitude e da nossa caminhada. O profeta Isaías, lá em Isaías 29, 13, que Jesus depois repete em Mateus 15, 8, ele fala exatamente isso. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Irmãos, sem um coração submisso, nem mesmo a mais preciosa das ofertas podem tornar, o adorador aceitável diante de Deus. Como diria Warren Wiersbe, o caminho de Caim é o caminho da vontade própria e da incredulidade. A fé de Abel, então, é uma fé de fidelidade, que tem como segundo princípio aqui responder a Deus com temor e tremor. Responder a Deus com o coração inclinado para a direção de Deus. De viver uma espiritualidade que leva a um caminho de transformação, como diria Leonardo Boff. E não através de um relacionamento genuíno com Deus. E não apenas seguir ritos numa relação protocolar. Essa última maneira não é colocar em prática a fé. Segunda coisa, então, que o texto nos mostra, que nós devemos ter no nosso coração, é que a fé de Abel, ela foi fiel. Mas ela foi fiel em praticar a sua fé com temor e tremor diante de Deus. E não apenas para cumprir um protocolo religioso. Pense nisso também. Será que você tem exercido uma fé religiosa ou você tem exercido uma fé com fidelidade e espiritualidade diante de Deus? Será que você tem cumprido, de repente, um rito obrigatório porque seus pais te obrigam? Porque sua mãe te obriga, seu pai, sua esposa, seu marido, Ou será que você, de fato, tem buscado um caminho de transformação, de um relacionamento genuíno com Deus? Nós, enquanto seres humanos, não podemos ver aquilo que vai no coração de cada um, mas Deus consegue enxergar. Foi isso que Deus viu de diferente no coração de Caim para o coração de Abel. Deus quer que nós vivamos uma fé com fidelidade, com temor e tremor, e não uma religiosidade de ritos, de compromissos, de agenda, mas que, na verdade, no fundo, não há nenhuma relação com Deus. A terceira e última coisa que podemos tirar, Hebreus 11:4,
Está lá na parte C também, diz assim: após todos esses séculos, aquela fé continua a chamar a atenção. Ou, em algumas versões mais antigas, embora esteja morto, por meio da sua fé ainda fala. Ou seja, a fé de Abel se tornou um modelo de fidelidade para todos aqueles que querem se relacionar com Deus. Ainda que Abel esteja morto, a sua fé ainda fala a cada um de nós. Tem um filme que eu gosto muito, né? É onde o general Máximos, que é interpretado pelo Russell Crowe, né? O ator Russell Crowe, o filme Gladiador, onde em determinado momento de uma batalha ele fala: aquilo que fazemos em vida ecoa pela eternidade, né? Ou seja, exatamente isso que está presente aqui através da vida e da fé de Abel. A fé de Abel o levou a morrer, porque seu irmão ficou com inveja da relação que ele tinha com Deus. Mas o seu ato de fé permanece vivo até hoje, em torno de 6 a 8 mil anos, né, de distância entre o sacrifício dele e aquilo que nós estamos vivendo hoje. Abel é considerado o primeiro mártir da fé da Bíblia, e ainda que esteja morto, por meio da fé, ainda fala. E certamente muitos são os exemplos, né, de como o exercício da fé não é algo perecível. Interessante isso, né? O exercício da fé não é algo perecível, mas o exercício da fé, com fidelidade, possui uma capacidade de ultrapassar todas as fronteiras do tempo. Eu estava lendo um livro, quando estava preparando aqui essa mensagem, cujo título é Você Pode Mudar o Mundo, da editora Abacuque. E esse livro conta a história de 101 pessoas, não sei por que 101, né? Pessoas que fizeram a diferença para mudar o mundo. E é muito interessante, porque o autor do livro, na sua contracapa, faz 2 perguntas importantes. Primeira pergunta que ele faz: o que é preciso para fazer a diferença? E a segunda pergunta: como você pode mudar o seu mundo? E ele mesmo responde, né? Através da história desses personagens. Ele responde que para, de fato, fazer a diferença e mudar o seu mundo, é necessário alguns atributos: coragem, determinação, força interior, visão, persistência. E ele mesmo diz: fé. E nesse livro ele conta a história de muitas pessoas. Ele conta a história de Martin Luther King Jr., de Billy Graham, de Martinho Lutero, de Rosa Parks, de Maria Teresa de Calcutá, de Fanny Crosby, de Anna Franklin, de John Wesley, de Benjamin Franklin. Pessoas comuns, que de uma forma extraordinária, né, desenvolver o seu potencial dado por Deus e do uso dos dons que Deus havia dado a cada um deles, para que eles pudessem se tornar uma inspiração e influência para outras pessoas. E entre tantas histórias desse livro, me lembrei, e está lá também, a história de David Livingstone. Sei que os irmãos conhecem essa história, mas eu quero contar novamente. David Livingstone é um escocês, não é isso? Que na sua mocidade resolveu propagar o cristianismo na África. E aquele homem se tornou talvez o maior missionário que aquele continente já conheceu. Não só pelo trabalho missionário, mas também pelo trabalho relacionado ali à área da botânica, né? Estudo da natureza, dezenas de espécies comestíveis, raízes e tantas outras funções que ele descobriu. David Livingstone se tornou um médico naturalista que levava o evangelho e levava a vida àquelas pessoas através de tratamentos médicos, né? Perdeu a sua esposa quando estava ali no interior da África, através de uma febre, né, fatal, mas ele continuou pregando ali o evangelho naquele lugar. E a história diz que enquanto David Livingstone estava muito próximo de realizar o seu maior sonho, que era conhecer a nascente do rio Nilo, aquele homem morreu. Seus companheiros, então, de caminhada, encontraram ajoelhado ao lado da cama, quando estava em posição de oração. E naquele momento, então, foi o momento que ele partiu, ou seja, partiu conversando com Deus. Aqueles homens, então, retiraram ali os órgãos internos, retiraram o seu coração, enterraram debaixo de uma árvore, embalsamaram o seu corpo e levaram, então, o corpo de David Livingstone da África até a Inglaterra. E lá na Inglaterra ele foi enterrado, então, na abadia de Westminster, né? Foi sepultado ali junto com os maiores heróis, reis da história da Inglaterra. E lá no seu túmulo, se você for hoje lá visitar a abadia de Westminster, está lá ainda, está escrito assim:
O coração de Livingstone ficou na África. O seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua obra continua. E é interessante que a história não para por aí, porque anos mais tarde, outros missionários resolveram retomar os caminhos de Livingstone na África. E quando eles começaram a pesquisar ali junto aos nativos a respeito e a falar com os nativos a respeito de Jesus, aqueles nativos ficaram surpresos. Porque aqueles nativos começaram a dizer, olha, esse Jesus que você está falando aí, nós conhecemos esse homem. Nós conhecemos esse Jesus. Esse Jesus que você está falando do Evangelho, nós conhecemos esse homem. Né? E os missionários não entenderam nada. Disseram, não. Vocês não estão entendendo bem o que nós estamos falando, né? Esse Jesus que nós estamos falando viveu há 2000 anos atrás, quase. É impossível que vocês tenham conhecido ele, vocês tenham vivido com ele aqui. Não é esse Jesus, não. Vocês não conheceram esse Jesus que nós estamos falando. Nós estamos pregando um Jesus que viveu há quase 2000 anos atrás. E os nativos continuaram assistindo. Não, nós conhecemos esse Jesus. Esse homem que você está falando aí, ele esteve aqui. Né? Inclusive, quando ele morreu, o seu coração foi enterrado debaixo daquela árvore. Ou seja, David Livingstone era tão parecido com Jesus, né? Buscava ter uma vida tão próxima de Deus, que os nativos daquela região pensaram que ele era o próprio Cristo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a fé de David Livingstone ecoa pela eternidade. A fé de David Livingstone está viva até hoje. Ou seja, tudo aquilo que ele fez não foi em vão. Todo o seu trabalho, né? Todo o seu cuidado de propagar o Evangelho, de principalmente viver o Evangelho, continua viva até hoje. Uma fé com fidelidade, então, tem como um terceiro princípio responder ao chamado de Deus com um olhar voltado para a eternidade. É uma fé que tem uma preocupação em deixar pegadas, né? De deixar lugares seguros onde aqueles que vêm atrás de nós podem pisar com segurança. Foi assim que Abel fez. A morte de Abel não foi em vão. A demonstração da sua fé com fidelidade a Deus não foi em vão. Irmãos, eu gostaria que um dia, né, quando a gente partir desse mundo, né, alguém pudesse olhar para a minha vida, por exemplo, e enxergar algum tipo de fé que pudesse servir, né, como modelo de fidelidade, né, a Deus. É claro que muito diferente, né, dos personagens, dos melhores personagens da Bíblia, mas que alguém olhasse para a nossa vida e pudesse reconhecer em nós alguém que tinha uma fé com fidelidade, alguém que tinha fé como modelo, alguém que tinha uma fé que ecoou ou que ecoará por toda a eternidade. Chegando então ao final dessa nossa primeira mensagem da nossa série, eu quero dizer que vamos ver ao longo dessa série que existem diversos tipos de fé e de como colocar em prática essa fé. E a primeira coisa, então, através desse primeiro personagem que nós aprendemos nessa manhã, é que precisamos responder a nossa fé com fidelidade a Deus. Precisamos viver uma fé com fidelidade a Deus. Nessa fé com fidelidade a Deus, Deus não está preocupado exatamente com aquilo que nós oferecemos, mas como nós oferecemos. Abel ofereceu o seu melhor. Abel ofereceu da melhor parte, né, do seu rebanho, daquilo que ele poderia entregar ao Senhor. O que agradou o coração de Deus não foi exatamente o que ele ofereceu, mas a preocupação dele oferecer o melhor a Deus. Poderia ser o melhor de qualquer coisa, mas ele realmente ofereceu o melhor a Deus. Não é aquilo que fazemos, mas como fazemos. Enquanto Abel estava preocupado em, além de oferecer o melhor a Deus, fazer aquilo de fato de uma forma altruísta, de uma forma especial na sua relação com Deus, Caim, né, quis simplesmente entregar aquilo, cumprir um protocolo. Enquanto Caim era apenas um religioso cumprindo o seu protocolo, Abel era alguém que realmente vivia uma relação de espiritualidade com Deus. Não é o que nós fazemos, mas como nós fazemos. Que nós não sejamos religiosos, mas que nós possamos, de fato, ter uma relação de espiritualidade com Deus. Que possamos, como Abel fez, com temor e tremor, cumprir a nossa fé com fidelidade. E não apenas cumprir uma fé protocolar, que talvez aos olhos do homem pode agradar pela vista do papel protocolar da religião. Mas a relação com Deus, não há nada, né,
presente naquele relacionamento que agrada o coração de Deus. E por fim, não é aquilo que nós deixamos, mas como nós deixamos. Que assim como Abel deixou uma fé de fidelidade que ecoa pela eternidade, que também seja assim conosco. Possamos também viver uma fé onde a nossa fidelidade, a nossa relação de querer estar mais próximo, de querer servir a Deus, de querer ser cada vez mais parecido com Cristo, possa também ficar, né, como um exemplo para aqueles que vêm depois de nós. E que essa fé possa ecoar por toda a eternidade. Que nós possamos viver então, irmãos, como Abel, uma fé com fidelidade a Deus. Uma fé, né, que envolve tudo isso que nós falamos. E que Deus, para tanto, nos abençoe. Amém? Vamos orar. Quero orar pela sua vida, quero orar pela minha vida. Quero pedir a Deus misericórdia, que Ele nos ajude. Nos ajude a viver uma fé com fidelidade. Não é isso? É um dos atributos, é uma das formas de nós respondermos a Deus, né, através da nossa fé, mas entendendo que não é algo meramente, né, protocolar, mas é algo que exige de nós fidelidade nesse relacionamento com Deus. Que a fé de Abel nos motive, nos ajude e que nós possamos também, como ele, mesmo mortos, ainda falar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Eu quero orar pela sua vida e pela minha vida. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de concluirmos essa primeira mensagem dessa série de mensagens. Que o Senhor esteja nos ajudando, ó Deus, a entender, em primeiro lugar, a dimensão da fé, aquilo que é fé, mas que não seja apenas um pensamento racional, mas que nós possamos também entender como colocar a fé em prática. E a primeira coisa que nós vimos nessa manhã é que, para colocar a fé em prática, precisamos seguir o exemplo de Abel, que é viver uma fé com fidelidade ao Senhor. Nos ajude, então, a Deus, a oferecer a Ti aquilo que há de melhor em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a oferecermos, ó Deus, a Ti aquilo que há de melhor em nós com temor e tremor, e não apenas um relacionamento protocolar. Ajuda-nos, ó Deus, a deixar de ser apenas religiosos, mas buscarmos ter uma vida realmente de relacionamento espiritual contigo, de experiência contigo. Ajuda-nos a fazer com que a nossa fé ecoe pela eternidade, que a nossa história não seja apagada apenas com o término da nossa vida, mas conforme a palavra fala a respeito de Abel. Abel, ainda morto, fala que assim seja também em nossas vidas. Ajuda-nos a olhar para a fé prática, para a fé real, para a fé verdadeira, para a fé que precisa ser vivida com fidelidade e que assim seja então em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. E se você gostou, né, dá aquele like, manda aquele coraçãozinho, porque isso faz parte do relacionamento emocional, onde ajuda o pregador a ter um termômetro daquilo que Deus falou ao teu coração. E que Deus te abençoe. E que, de fato, o exemplo de Abel possa nos inspirar a viver uma fé de fidelidade. Amém, queridos? À noite, segunda mensagem dessa série, estaremos falando sobre Enoque, vivendo uma fé com intimidade. Tenho certeza que você vai gostar também dessa mensagem, que Deus vai falar ao teu coração. Para terminar o nosso culto, eu quero te convidar para juntos adorarmos uma última canção, cujo título é Toma o Meu Coração. Que de fato o nosso coração, como era o coração de Abel, possa ser voltado, né, direcionado, inclinado na direção do Senhor. Faça dessa última canção um altar de adoração a Deus e declare, né, a todos os pulmões, peça realmente de fato a Deus que Ele possa tomar o seu coração, toda a sua alma, né, nessa manhã, e que nós possamos viver realmente para o Senhor. Deus abençoe a todos, um restante de domingo abençoado, e até mais tarde, às 19 horas, para a nossa segunda mensagem da série, que para tanto Deus te dê um domingo de bênção, de paz, e que possamos estar juntos novamente para a honra e glória do Senhor. Um abraço e até mais tarde,
assim permitindo Deus. Fica com Deus. Toma o meu coração. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar.